Agora, ser saudável tá na moda, mas só se gera likes. Hoje as pessoas acordam, vão correr na orla da praia com o Garmin novo, tomam mate ou com peptídeos e vão direto pra banheira de gelo. Mas por quê? Porque vai render o treino do dia no Strava, a sequência de stories do Morning Routine e o Reels do dia. Bem-vindos à saúde performática, onde parecer saudável é mais importante do que realmente ser saudável. Se não dá pra dizer quem você é ou quanto você ganha pela sua roupa de treino, pelo seu equipamento ou pelas horas de treino, então já não é mais sobre saúde, é sobre performance social. Hoje, saúde é status, porque a bolsa de marca se copia, mas o lifestyle de fazer yoga às 11 da manhã, esse não dá pra fingir. O bem-estar ficou em segundo plano e o corpo saudável passou a ser vendido com cupom de desconto. E é nesse meio que surgem as receitas mágicas e as fórmulas milagrosas, que prometem tudo, mas não entregam nada. Eu concordo com essa moça com a pessoa que fez o Reels, de que nos últimos anos existiu um aumento significativo dessa postagem de rotina, né? Acho que quem faz muito isso e faz há bastante tempo já, se quiser entrar no canal dele aí no YouTube, Leandro, é o Nick Bare. A gente já falou, acho que sobre ele aqui em alguma aula, alguns anos atrás no YouTube. Bota no YouTube Nick Bare. E ele fala sobre isso há bastante tempo já. Ele faz vídeos de rotina, só que para o YouTube, né? Não faz tanto para o Instagram. Mas ele faz vídeos de rotina para o YouTube há muito tempo, acho que mais de 10 anos. E então, sei lá, foi um dos fundadores dessa tendência. Ele é dono de uma empresa de suplementos. Então ele meio que utiliza aí o canal dele, né? Vai em vídeos ali e vai em mais antigos. Ó, há 11 anos ele posta a rotina dele, vai para baixo aí. Há 11 anos ele posta a rotina dele, dava muito, 9 mil views, né, 13 mil views. Agora vai lá e vem nos vídeos atuais. Agora ele está se preparando para um Ironman 70.3. Ele já colocou toda a preparação dele para um campeonato de bodybuilder que ele participou. Ele já colocou a preparação dele para várias maratonas. Ele já fez ultramaratona. Ele já fez provas de corrida que você tem que ficar... Ganha quem terminar de correr por último, né? Não tem pace, não tem nada quem ficar correndo mais tempo. Eu acho que ele ficou umas 35 horas correndo. Ele já fez o Hyrox, enfim, o cara é uma máquina, né? Ele tem uma empresa de suplementos, que é a BPN, que é a empresa dele. De certa forma, ele utiliza o canal da internet para divulgar o próprio suplemento dele, né? Ele fez maratona para 2,39. Detalhe que o cara tem um shape absurdo, né? E corre uma maratona 2,39. Isso é realmente muito, muito bizarro. E acho que foi um dos caras que mais começou a produzir como é que eu posso dizer? A comercializar a rotina dele como um produto. Inclusive, muito inspirado nele no passado. Pode fechar aí, botar minha tela grande. No passado, acho que uns 2 ou 3 anos atrás, eu fazia muita cobertura da minha própria rotina de exercício físico para o YouTube. Eu acabava fazendo alguns cortes para o Instagram, mas fazia muito para o YouTube. Minha opinião, como cara que consome e como cara que produzia, né? Hoje não faço mais, porque agora eu sou um pai de família. Daí não tem tanto tempo para fazer isso, né? Mas eu gostaria de fazer mais, porque é bacana. Dá muito trabalho fazer, às vezes a gente acha que não dá, mas dá. E para quem produz, é uma bela forma de motivar. Para você que está aí no outro lado da tela e pensa em fazer uma meia maratona, pensa em fazer uma maratona, pensa em começar a fazer um treinamento físico mais intenso e regrado, seja musculação, seja uma arte marcial, corrida ou qualquer coisa, compartilhar com as pessoas a sua rotina e a forma com que você se desenvolve nessa tarefa faz com que você tenha um compromisso público, queira ou não mesmo, ninguém está te cobrando, ninguém está falando nada para você ir fazer, só que você gera esse compromisso público que acaba sendo um motivo para ação, você fica motivado em continuar fazendo aquilo. Então isso é um ponto positivo. Claro que quando você assume uma responsabilidade muito grande, isso pode fazer o efeito inverso. Você pode acabar ficando pressionado demais em produzir conteúdo sobre saúde e acaba, enfim, trazendo prejuízos. Aconteceu isso comigo uma vez. Na minha primeira meia maratona que eu queria correr para pace de 4,40,
Eu fiz uma cobertura de mercado, os testes que eu fiz de VO2, está tudo no meu canal do YouTube. E no dia da meia maratona, um dia antes, eu fiquei doente. Eu acho que eu estava tão, sabe, ia ter 400 alunos do RD na meia maratona, foi a maior equipe inscrita, tinha 3 filmmakers que vieram aqui para Floripa para acompanhar, um dos filmmakers veio aqui para Floripa, mais 2 filmmakers que eu contratei para acompanhar a prova e cobrir a prova para vocês, né, para a galera do YouTube. Aquilo acabou me gerando uma pressão tão grande que eu não consegui performar, eu fiquei doente um dia antes. Porque, sabe, são muitas pessoas, aí tem o voo do cara, aí ele vai pegar um avião, vai deixar a família e falar, cara, eu tenho que correr, eu tenho que bater o objetivo, ou eu tenho que, sei lá, eu não posso não ir, né? Isso acaba colocando uma certa pressão nas costas do cara. Esse é um lado negativo, digamos assim, de você fazer essas coberturas, né? Mas, em termos gerais, eu acho que motiva mais do que prejudica. O que normalmente ocorre? Ocorre que, com o passar do tempo, e principalmente se você crescer no Instagram e crescer no YouTube, as marcas começam a entender que você é um potencial veículo de mídia para elas. E aí essas marcas acabam tendo interesse que você divulgue as marcas para que elas cheguem a mais pessoas. Afinal de contas, às vezes é mais barato a marca contratar um influenciador do que fazer um tráfego pago, né, impulsionar uma publicação ou fazer uma grande campanha de marketing. Se bem que agora os influenciadores estão bem caros também, né? Eu acho que um exemplo muito explícito disso acho que talvez seja uma das mais caras que tem hoje, não sei se ainda é, mas é a Manucity, né? Não sei quem conhece a Manucity. Ela fez propaganda para o BTG, que é o maior banco da América Latina. Ela fez propaganda para a Adidas, que não precisa explicar o que é Adidas, né? Uma das maiores marcas de roupa e vestuário do mundo. Então, realmente é um veículo, né? E aí o influenciador ele começa a criar uma rotina de necessidade de fazer aquilo e não necessariamente mais gosta daquilo. É um trabalho, vira um trabalho e aí dá uma bagunçada, né? Hoje, né? Recentemente eu comecei a fazer jiu-jitsu. Eu tô indo 3 vezes por semana, 4 vezes por semana no jiu-jitsu. Às vezes posto uma foto no final de um treino ou alguma coisa assim, um Reels às vezes no final de semana. Mas eu me dei, assim como me dei com a leitura, eu me dei essa folga, digamos assim, né? Me aposentei de ficar postando estilo de vida, porque eu tive experiências não tão boas como, por exemplo, a da corrida. Então, como a gente tem muito seguidor e os seguidores ficam, queiram ou não, dando opinião e falando e tomar hate, etc., eu acabei optando, aliado ao fato de eu ter uma filha e não querer muito mais ficar com uma câmera para lá e para cá em casa, filmando a rotina da família, né? Quero manter um pouco mais de intimidade. Aliado a isso, eu optei por agora não ficar publicizando muito esse meu novo esporte, porque é uma questão que eu quero ficar mais para mim. Assim como eu faço com a leitura. Né? Esse ano eu já li uns 38 livros, 35, entre releituras e leituras, uns 40 livros, e raramente posto uma resenha rápida do livro. A maioria eu leio, termino e não posto nada, porque é um hobby que eu quero continuar e ficar para mim e não quero criar a necessidade de ficar criando conteúdo em cima disso. Só que aí tem um ponto, né? Eu não tenho, digamos assim, eu não estou num pedestal moral para julgar se é errado ou não fazer isso, se é errado ou não divulgar marca, se é não sei o quê. Não é o ponto aqui. Acho que o ponto principal, e aí acho que a gente já falou bastante sobre isso em algumas aulas aqui dentro do RD, e me preocupa muito, inclusive estou lendo esse livro aqui, eu comecei hoje, chama The Extinction of Experience, a extinção da experiência. Não sei por que fica torto. Enfim, esse livro aqui. Que a autora fala bastante sobre isso também. O fato é que nós estamos criando avatares de internet e nós estamos vivendo a vida desses avatares de internet. E aí esses avatares de internet, eles são criticados, esses avatares de internet, eles são cancelados, esses avatares de internet, eles sofrem algum dano e você sofre esse dano também. Né? E essa barreira entre o real e o avatar da internet está cada vez mais nebulosa,
fazendo com que as pessoas acabem não conseguindo ter mais justamente por isso o título do livro, né? Elas não conseguem mais ter experiência no mundo real. Porque a experiência do mundo real, ela está hiperconectada com um cordão umbilical ao avatar que a pessoa construiu na internet. Eu faço de novo o convite de você ir até o seu controle de horas no aplicativo do Instagram, do TikTok, do YouTube e ver quanto tempo você fica por dia nesses aplicativos. Ou mesmo no celular, né? Claro que às vezes a gente usa para trabalho, WhatsApp, etc. Mas quanto tempo você fica com o seu rosto direcionado para a tela do telefone, aquele negocinho pequenininho, fazendo alguma coisa ali dentro. Se for os aplicativos de rede social, pior ainda, né? Então a gente constrói esse avatar de internet, que é um avatar que ele não é punido, é um avatar que ele não é, ou não é tão punido, né? E por isso a gente consegue fazer coisas, ou acha que pode fazer coisas absurdas, e isso vai se construindo uma noção desse avatar de internet que está interligado com o seu avatar real e faz com que aquele sujeito que sofre na internet, quando chega no nível de sofrer, faz com que você no mundo real também seja afetado e as suas experiências do mundo real, elas começam a ser experiências embebidas via esse cordão umbilical, conectadas via esse cordão umbilical com o seu avatar online. Isso faz com que você não consiga mais ter experiências que não sejam influenciadas diretamente pelo que você faz na internet. A autora até dá uns exemplos bem mais absurdos, bem mais agressivos, bem mais intensos. Ela fala, por exemplo, que quando você faz uma viagem, muito provavelmente você vai no... Como é que é o nome daquele site? TripAdvisor ou algum outro site de restaurante, ou mesmo no Google, nas notas do Google, e você vai lá e vê o cardápio do restaurante, o restaurante mais votado, vê o cardápio do restaurante mais votado e vê o prato mais pedido e pede aquele prato. E para ela, por isso que eu estou dizendo que é uma sugestão bem intensa, ela argumenta que isso por si só já é uma experiência do mundo real que foi influenciada pelo database da internet. Isso faz você incorrer, por incrível que pareça, em vários erros e várias experiências desagradáveis, porque a média das pessoas que votam na internet muitas vezes não tem uma capacidade muito boa para conseguir definir o que é bom e o que não é para você. Primeiro, porque você é uma pessoa singular, e segundo, porque muitas vezes a galera não sabe o que é bom. O exemplo que eu dou é o exemplo aqui de Florianópolis. Eu não vou falar o nome do bar aqui que eu fui, o nome do restaurante que eu fui, mas tem um restaurante aqui que em todos os sites ele é muito bem avaliado. E assim, uma coisa que eu digo desde o ano 1 do RD é que um dos meus maiores sonhos financeiros era ter dinheiro suficiente para ir comer num restaurante sem olhar o preço da comida. Esse sempre foi o meu ápice financeiro. Assim, qual que é o teu maior sonho de grana? Comer num lugar e não ver o preço. Atingir esse sonho. E, portanto, eu gosto muito de ir a restaurante, eu gosto de experiências gastronômicas. Aí, uma vez, eu e a minha então noiva Maiara, hoje esposa, decidimos ir a um restaurante aqui em Florianópolis e decidimos, como qualquer outro mortal, procurar no TripAdvisor ou nas notas do Google. Achamos o restaurante super avaliado, dezenas de milhares de avaliações, decidimos ir até o restaurante e foi uma decepção total, porque a comida era muito ruim, era tudo ruim, tudo muito ruim, exceto a vista, que era muito bonita. Então foi muito ruim, entendeu? E aí depois a gente foi pelo boca a boca, não foi mais, olha que louco, não foi mais uma experiência pautada no database da internet, democrática, onde todas as pessoas podem votar, foi no boca a boca. Um amigo meu me recomendou um outro restaurante, falou que era muito bom, fomos até lá e desde então a gente vai todo mês nesse restaurante porque realmente é muito bom. E não tem as melhores avaliações. E não tem dezenas de milhares de avaliações. Então, é muito louco porque até viagem para países, quando eu converso com algumas pessoas que viajaram muito, se eu perguntar para você qual país você deseja conhecer, muito provavelmente você vai falar França, Alemanha, Estados Unidos, são países ou da Europa ou da América do Norte. Dificilmente você vai falar Azerbaijão, eu acho, né? Ou sei lá, sabe, Tailândia, ou algum outro país aí, África do Sul, até África do Sul vai, né? Mas sei lá, o Congo, ver uns gorilas. Por quê? Porque a nossa experiência hoje no mundo real ela é muito condicionada com o que a internet está pautando. A internet pauta a forma que você se veste, a internet pauta a forma que você fala, a internet pauta o que você come no restaurante durante uma viagem, porque você viu que
fulano X foi lá e fez aquilo e aquilo lá e não sei o quê, ou porque você viu as notas na avaliação do Google e você começa a ter a sua vida pautada pelo database da internet. Esse aqui é o argumento da autora, essa é a tese da autora nesse livro intitulado A Extinção da Experiência. É por isso que o título é esse. Você não tem mais uma experiência que ocorreria, digamos, mais naturalmente. A sua experiência agora é moldada pelo universo da internet. E aí, então, como eu estava dizendo, a tese é essa, né? Que a gente não mais vive as experiências e a gente vive aquilo que a internet proclama. O universo da saúde por like não foge a isso. Talvez você tenha começado a correr porque eu corro, talvez você tenha começado a fazer triatlo porque eu fiz, talvez você tenha começado musculação porque eu faço, talvez agora você faça jiu-jitsu porque eu comecei, talvez você começou a ler mais livro porque eu leio muito livro. Então veja que, como eu disse em várias aulas, é um dos panos de fundo aqui do RD, nós somos influenciáveis querendo ou não. A influência ela vai existir, alguém vai te influenciar alguma coisa, muito difícil você conseguir viver no vácuo sem influência alguma, a influência ela vai acontecer, essas influências geralmente ocorrem por grupo de pessoas que a gente admira, por pessoas que a gente enxerga nelas prestígio, por pessoas que estão muito próximas, ou por alguma pressão psicológica que não é o caso. Então, se você tem esse interesse de ser moldado, digamos assim, por pessoas que você julga que têm mais a oferecer, é importante que você siga na internet aquelas pessoas que você considera prudente, porque você vai ser influenciado. Você vai ter o seu avatar digital, você vai ter essas pessoas que acabam inclinando seu comportamento para algum lado, você vai ter um pedaço da sua experiência extinta, influenciada que foi pelo mercado digital, pelo universo das redes sociais. É importante que isso seja para uma coisa positiva. Se você começou a correr porque um influencer posta que está correndo e isso fez muitas pessoas correr, eu não acho que é moralmente errado ele fazer isso, pelo contrário, eu acho que é quase moralmente um dever dele, se ele tem tanta exposição e tanta influência, que ele influencia as pessoas a fazerem exercício. É melhor que as pessoas façam isso do que esse influencer divulgando bets, por exemplo, divulgando tigrinho, divulgando casa de aposta.